amar e servir, essas virtudes caminham lado a lado. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. E para isso teremos como base o Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 1 a 5, que diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Perceba que a leitura do texto naturalmente nos traz ao tema da nossa reflexão: amor e serviço. O verso de número 1 diz que Jesus amou seus discípulos até o fim, amou-os enquanto esteve aqui na terra. Perceba que dos versos 4 a 5, Jesus se coloca na condição de servo. Jesus serve cada um dos seus discípulos, tendo em vista que eles estavam em um momento de refeição. E naquela época, naquele contexto, quando se ia fazer uma refeição, era necessário se lavar os pés, conforme a cultura da época. E Jesus, ele se coloca na condição de servo. Então perceba que toda a narrativa do Evangelho que aponta, quando Jesus diz que ele veio para servir e não para ser servido, que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E quando nós nos deparamos com essa narrativa, nós vemos que as palavras de Jesus condiz com as suas ações. Ou seja, tudo que Jesus falava e tudo que Jesus fazia era coerente, era coeso, não havia espaço entre as suas palavras e as suas ações. E nós, como servos de Jesus, como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus, somos chamados a amar e a servir. Isso é indispensável para nós. E nós tiramos lições dessa pequena reflexão. Perceba que o momento em que Jesus ama e serve os seus discípulos era um momento desfavorável para ele. O texto diz que era antes da festa da Páscoa e estava chegando a sua hora. Jesus seria entregue, Jesus seria morto, crucificado. E Jesus não entra em pânico, mesmo sabendo desse infortúnio. Jesus, ele não entra em desespero. Jesus não fica neutralizado diante da situação. Ele não recua. Jesus, ele vai, levanta da mesa, tira a sua túnica, derrama água na bacia e lava os pés de cada discípulo. Um segundo ponto que nos chama a atenção, conforme diz o verso 2, que Jesus sabia que seria traído. Ele não seria apenas traído, mas posteriormente Pedro iria negá-lo. Posteriormente os outros discípulos iriam abandoná-lo quando mais ele precisava deles. Então Jesus não mede se eles mereciam ou não. Ele vai e serve os seus discípulos. E um terceiro ponto, a posição de Jesus não impediu que ele servisse aqueles discípulos. Através da lógica ali, ele sendo o mestre daqueles discípulos, ele seria o último a se levantar e lavar os pés. Mas ele foi o primeiro. E também, além disso, o Verbo de Deus
o Verbo encarnado, o Filho de Deus, a maior revelação de Deus, estava presente ali naquela mesa. E ele levanta e serve os seus discípulos. Perceba que nós somos chamados a amar e servir de maneira incondicional. Nós não devemos olhar para as circunstâncias, mesmo sendo desfavorável. Nós não devemos mensurar se o nosso amor e o nosso serviço é digno de servir outras pessoas, se merecem ou não ser servidas por nós. Em terceiro e último ponto, a nossa posição, independente da nossa posição na igreja, na sociedade, onde nós atuamos, nós temos que amar e servir de maneira incondicional. Perceba que nos versos adiante, de 6, 7, 8, Pedro causa objeções. Pedro fala: não, Senhor, não lave os meus pés, não faça isso. E Jesus fala: Pedro, é necessário que eu faça isso. Lá na frente você vai entender, depois você vai entender, porque senão você não terá comunhão comigo. E nós somos chamados a ter comunhão. A comunhão é indispensável para a igreja de Jesus, a comunhão vertical com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e a comunhão horizontal entre os irmãos, entre a cristandade, entre as pessoas que nos cercam. É comunhão. Nós somos chamados e amar e servir como discípulos de Jesus não é uma obrigação, não é uma regra, é sim uma afeição do nosso coração, uma afeição da graça de Deus, uma afeição do Evangelho que desperta dentro de nós. E como igreja, através da palavra, nós somos encorajados a amar e servir, independentemente da circunstância, independentemente se merecem ou não, independentemente da nossa posição, o amor e o serviço entram em cena. Que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.